Fala pessoal, beleza? Professor Davi Ribeiro na área aí de novo. O tema da aula de hoje é um tema interessante. Assim como lá na primeira lei a gente teve uma aula de casos especiais de primeira lei, hoje a gente vai ter a aula de casos especiais da segunda lei de Mendel. E são mais interessantes até, né, porque dão um resultado mais diferente, né, diríamos. Gene determinando várias características. Agora, aqui na segunda lei, a gente começa vendo justamente o que seria o inverso, o que seria o que a gente chama de interação gênica. Tá? Interação gênica é quando eu tenho vários genes que vão me determinar uma única característica. Tá? Então, eu tenho 2, 3, 4 pares, tá? 2, 3, 4 genes, para formar uma característica só. E essa interação pode ocorrer de duas formas. Uma que a gente chama de epistasia ou interação epistática, e a outra que é a interação não epistática. Tá? Mas quando eu falo, e aí a gente vai se prender um pouquinho, né, nessa relação epistática aí, eu falo que um alelo ou um gene, em alguns casos, inibe a expressão de um gene que não tem nada a ver com ele. Tá? Que ele não é homólogo, ou seja, estão até em regiões e cromossomos diferentes, e não é o seu alelo também. Porque quando a gente pensa dominância e recessividade, a gente lembra dos casos, né, clássicos de primeira e segunda lei. Né? Então agora a gente tem que tirar por terra, porque a gente tem alguns alelos, alguns genes que têm capacidade de influenciar, outros que não são seus pares. Tá? E essa epistasia pode ocorrer de duas formas. Tá? A primeira forma é o que eu chamo de epistasia dominante. Vou pegar dois genes aleatórios, que eu chamo de A e B. Vou pegar as pessoas heterozigotas, Azão, Azinho e Bzão, Bzinho. Nesse caso, e aí eu vou passar um desenho daqui a pouco, né, uma foto, o alelo Azão, ele vai dominar sobre o alelo Azinho. Daí, beleza, então dentro das regrinhas da genética. Só que ele também vai impedir a manifestação do gene Bzão, Bzinho. Ou seja, ele é epistático sobre Bzão, Bzinho. Tá aí, ó. Aqui vocês estão vendo que eles estão em cromossomos diferentes, né? Eles estão em cromossomos não homólogos. Tá? Eu sei que Azão domina sobre Azinho. Só que Azão também domina, né, impede a manifestação de Bzão e Bzinho. Como exemplo, pelagem de cavalos. Olha só. Eu cruzo dois cavalos brancos que são heterozigotos. São dois genes, né? Segunda lei. Tá? Então, no mínimo, dois genes. Wzinho, Bzão, Bzinho. Tá?
Nesse cruzamento, olha a configuração aí. Se aparece o alelo Wzão, não interessa a combinação dele mesmo com Wzinho ou Wzão e nem a combinação lá para frente. Porque se aparecer Wzão, Bzão, vai nascer branco. Só que o fato de aparecer Wzão, Bzinho, Bzinho, deveria ser outra cor, mas o Wzão ele é epistático sobre o Bzinho, Bzinho. Ou seja, ele impede a manifestação de Bzinho, Bzinho, tá? Já, se eu tiver o Wzinho, Bzão alguma coisa, o pelo preto, e ele todo recessivo, o pelo marrom. Então é um caso de epistasia dominante, né? Onde o Wzão, ele influencia o Bzinho, Bzinho, que era para ter uma outra cor se não fosse uma relação epistática, tá? E eu tenho uma relação que para mim é uma das mais interessantes, que é a epistasia recessiva. E no caso, duplo recessivo. Aí é uma troca de interação. Se fosse algo legal, seria uma troca de favores, né? Quando o gene em homozigose recessiva inibe a manifestação de outro gene, e este, segundo o gene, também em homozigose recessiva, inibe a manifestação do primeiro. Olha só que troca singela de favores, né? Um ajuda o outro a não se manifestar se tiverem ambos recessivos. Como caso, a gente pega um caso humano aí, que é o caso de surdez congênita, ou seja, uma surdez que vem desde o nascimento, tá? Não é a surdez adquirida depois. Eu tenho pais normais, a mãe Dzão, Dzinho, Ezão, Ezinho, e o pai também Dzão, Dzinho, Ezão, Ezinho. Olha só, gente, se tiver Dzão alguma coisa, Ezão alguma coisa, a criança nasce com audição normal. Mas aqui começa a questão do duplo recessivo. Se eu tenho Ezinho, Ezinho ou Dzinho, Dzinho, a criança vai nascer surda, assim como se eles forem totalmente recessivos. Tá? Então, isso é uma epistasia dupla recessiva, né? E é extremamente interessante a gente saber porque acontece, né, na espécie humana, como a gente está vendo aí neste exemplo. Bom, espero que tenha ficado legal a epistasia para vocês, porque agora a gente vai passar para a relação não epistática, ou seja, onde um par não impede, não altera o funcionamento do outro. Só que a combinação de alelos dominantes e recessivos no total vai me determinar um fenótipo completamente diferente. E aí eu pego como primeiro exemplo cristas de galináceos. Por que eu pus galináceos? Porque pode aparecer tanto em galo quanto em galinha. Tá? O padrão de transmissão é o mesmo, de resultado é o mesmo. Tá? Para isso a gente usa o gene R e o gene E. Tá? E aí vamos ver agora as configurações. São 4 tipos de crista. A crista ervilha, o genótipo pode ser Rzinho, Rzinho, Ezão, traço, ou seja, Rzinho, Rzinho, Ezão, Ezão, ou Rzinho, Rzinho, Ezão, Ezinho, vai dar o mesmo fenótipo que essa crista aqui chamada de ervilha. E ela realmente lembra a vagem de ervilha. Tá? Por isso que ela é chamada de crista ervilha. Agora, o maior número de combinações, né, possíveis desses dois que a gente está vendo é a galera
que tem o galo ou a galinha que tem uma crista chamada de nós. Por quê? Ela lembra a nós. Ele, para ser crista nós, pode ser Rzão traço, Szão traço. Por exemplo, Rzão, Rzão, Ezão, Ezão, Rzão, Rzinho, Ezão, Ezão. Tá? Se tem um Rzão e um Ezão, vai ser a crista tipo nós. E aqui você pode ver que ela realmente lembra um a nós. O terceiro tipo de crista que a gente pode ter é a chamada crista rosa. Tá? Que ela é uma mistura dos outros dois ali e tem uma coloração um pouco mais clara do que o tradicional. Tá? Por isso que ela é chamada de rosa, né? A forma aqui lembra. E para ser crista rosa, ele tem que ser obrigatoriamente Rzão traço, Ezinho, Ezinho. Tá? Então, ele tem pelo menos um dominante do GNR e o GNR ele tem que ser recessivo. Tá? E para acalar, a crista simples, que é a que a gente também vê, mas é a que tem a combinação restrita, a combinação única, que para ser a crista simples, que de simples, se a gente for ver, não tem muito nada de simples, é Rzinho, Rzinho, Ezinho, Ezinho. Nossa, que legal! Eu acho que não imaginava, né, que a crista de galo era determinada assim por dois genes numa relação chamada de não epistática. E só está começando, tá? Porque a gente vai para um caso agora que tem muito a ver com a gente, tá? Que é a herança quantitativa. Ela ainda é uma interação não epistática. E aqui no caso, o que difere, por exemplo, da crista de galo, é que a quantidade de alelos dominantes que vai me dar o fenótipo. Tá? Então, a quantidade de alelos dominantes vai me dar o fenótipo. Como exemplo, pegarei para vocês. Antes de falar, a gente consegue fazer uma curva de variação em número de indivíduos. E à medida que eu vou mudando, tá, esse número de alelos dominantes, eu tenho uma subida na quantidade de indivíduos na população. Tá? Para exemplificar para vocês, eu podia pegar várias coisas, né, para exemplificar, principalmente no corpo humano. Mas eu vou pegar algo que, para mim, é mais interessante de mostrar para vocês, até para despertar uma questão um tanto quanto ética e científica, tá? Que é a cor da pele humana, tá? Essa cor de pele humana. Gente, por que eu estou trazendo isso aqui para vocês? Porque eu quero desmistificar a questão do racismo, né? O racismo, ou não sei o que. Gente, pela biologia, a raça humana só tem uma, tá? Que é Homo sapiens sapiens, tá? É a nossa raça. Tá? Então, pela biologia, falar de racismo, existem 2, 3 raças? Não. E outra coisa, para desmistificar também que algumas pessoas insistem ainda, né, em fazer um questionário socioeconômico, social, coloca lá a cor da pele, preto, pardo, amarelo e branco. Isso não é científico. Tá? Pela biologia, a gente tem tons de pele, tá, que variam aí, criando 5 fenótipos. Tá? 5 fenótipos. Então, não existe raça, raça só tem uma. Tá? O que vem em questionário socioeconômico cientificamente é errado. Tá? E a gente tem 5 tons de pele na espécie humana. Então vamos começar a ver. Eu podia pegar também a cor do olho, né? Achava-se que a cor do olho era determinada por um par de alelos só, né? Então antigamente se via a cor do olho, por exemplo, na primeira lei de Mendel. Hoje em dia não, a gente sabe que a cor do olho é um caso de herança quantitativa. Tá? Então vamos lá. Está aqui
a tabela para vocês. Tá? Se os genes é o gene N e o gene B, né? Se nós temos 4 alelos dominantes, tá? Então vamos botar aqui o número 4 dominantes, tá? 4D, 4 dominantes. Eu tenho o fenótipo negro, e esse é o negro, aquele tradicional da África, né? Ou das regiões africanas, tal. Aquele negro bem negro mesmo, tá? Se eu tenho 3 dominantes nessa configuração aí, Nzão, Nzão, Bzão, Bzinho, ou Nzão, Nzinho, Bzão, Bzão, eu tenho um mulato escuro, que já começa a aparecer um pouco mais na população, principalmente do nosso país aqui. Tá? Eu tenho uma quantidade um pouco maior de mulatos escuros em relação a negros propriamente dito. Tá? Se eu tiro e fico somente com 2 dominantes, pode ser Nzão, Nzão, Bzinho, Bzinho, Nzinho, Nzinho, Bzão, Bzão, Nzão, Nzinho, Bzão, Bzinho, eu tenho o mulato médio, que é a maior parte da população brasileira. Eu não vou entrar aqui em questão de se sentir representado, essas coisas em relação à raça, né, dita raça. Tá? Se você se considera negro, você é negro, beleza, sem problema nenhum. Se eu tiver só um dominante, eu tenho um mulato claro e nenhum dominante, 0 dominantes, eu tenho o branco. O branco aqui não é o albino, tá? É o branco. E a proporção de negros e brancos, pela biologia, é a mesma. A proporção de mulato escuro e mulato claro é a mesma. A maior representatividade que a gente tem pela genética é de mulatos médios. Casando 2 mulatos médios, eu posso ter qualquer uma das configurações aí genéticas em relação à cor da pele, tá? Então, para gravar aí, 4 dominantes, negro, 3 dominantes, mulato escuro, 2 dominantes, mulato médio, 1 dominante, mulato claro e nenhum dominante, o branco, tá? Lembra, albinismo é primeira lei, tá? Albinismo é questão recessiva, tá? É primeira lei, é um caso à parte, não é do branco aqui. Aqui a gente tem o esquema de cruzamento, tá? Mostrando os prováveis gametas, né, de pais que são mulatos médios, tá? Onde a gente tem, né, na ponta esquerda do losango o negro, na ponta direita o branco, e vocês vão percebendo que os quadros, a cor, ele vai aumentando, né, até chegar à face dos mulatos médios, e depois ele volta a reduzir até chegar a 1 aí em brancos, tá? Então a proporção fenotípica é de 1 para 4 para 6 para 4 para 1, tá? Opa, isso aí vai cair no negócio que a gente chama de triângulo de Pascal, tá? Que dá para fazer que a quantidade de alelos diferentes vai me dar, né, a posição ali no triângulo de Pascal, tá? Isso aí a gente vê mais na segunda lei. E aqui está o gráfico de variação do fenótipo em relação ao número de indivíduos. Se a gente somar aí, dá 10, 14, 15, 16, né? Se eu pego aleatoriamente 16 indivíduos, né, ou se eu cruzo 2 mulatos médios, eu vou ter uma proporção aí de 1 indivíduo negro para 4 indivíduos mulatos escuros ou claros, para 6 mulatos médios, para 1 branco. Galera, por isso que a gente vê tanta
tantas pessoas, né, com um tom de pele mais tendendo ao mulato médio. Tá? Se você faz um levantamento, se você observar na cidade, né, no dia a dia, você consegue ver que eu tenho uma proporção maior de mulatos, no geral, do que dos demais tons de pele. Tá? Então, herança quantitativa, a quantidade de alelos dominantes vai determinar o meu fenótipo. Beleza? Pessoal, então é isso. Esses são os casos especiais que a gente tinha para ver na aula de hoje. Tá? Lembrando que se eu for fazer o cálculo de probabilidades, o negócio vai alterar um pouquinho. Tá? A regra que a gente viu geral na segunda lei é de 9 para 3 para 3 para 1. Quando a gente foi ver herança quantitativa aqui, a gente foi ver que já tinha uma proporção de 1 para 4 para 6 para 4 para 1. Ou seja, saiu daquele padrão que a gente estava acostumado a ver na segunda lei. Tá? Ah, mas e o cruzamento? É o mesmo? Sim, o mecanismo de cruzamento é o mesmo. É só ter cuidado na hora de fazer, por exemplo, a proporção fenotípica, né, já que ela saiu daquele padrão que a gente estava acostumado. Outras características de herança quantitativa, cor do olho, que eu já falei. A altura também é um fator de soma, tá, de alelos, aí, da quantidade de alelos, e outras características. Tá? Lembrando que, às vezes, esses fatores podem sofrer alguma influência. Né? Basta você lembrar que quando crianças nascem, né, o olho geralmente tem uma cor e de repente essa cor muda. Às vezes a criança nasce com o olho azul, passado um tempo a coloração do olho fica verde ou já tendendo para o castanho escuro. Tá? Isso não tem uma explicação científica baseada, mas lógico, a gente lembra que o fenótipo é a interação, né, da informação do gene com o meio ambiente. Né? Então, fatores podem fazer com que isso mude. Mas, às vezes, é só uma manifestação tardia de um alelo, alguma coisa assim, que vai provocar essa alteração de cor aí. Tá? Então, esses casos especiais, lembrando, basicamente, epistasia e não epistasia, né? A relação epistática e não epistática, né? Que quando eu falo de relação epistática, um alelo ou um gene vai inibir a ação de outro gene que não tem nada a ver com ele, que estão em cromossomos diferentes. Tá? Eu posso ter epistasia dominante e a epistasia recessiva. E a relação não epistática, eu sempre destaco aí a herança quantitativa. No mais, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se tiverem dúvidas, revejam essa aula, procurem materiais de apoio. Persistindo dúvidas ainda, vocês podem me mandar pergunta no fórum, tá? Que eu respondo assim que chegarem. Então, galera, bom estudo, faça bom proveito, tá? Desse curso. Um abraço e até a próxima.